Fala, povo, beleza? Os últimos 2 vídeos que eu publiquei aqui no canal foram sobre a nossa viagem lá para Sense, no qual nós conhecemos as 2 novas fábricas deles. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das trincas dos quadros. Então, praticamente todo vídeo que eu faço aqui que eu cito a Sense, ou às vezes até não cito, já teve comentários sobre isso até no meu canal do sítio, enfim, sobre a questão dos quadros da Sense, que alguns, na verdade 3%, de acordo com a empresa, apresentaram problemas de trinca. Essa é a informação passada pela empresa. Então, na verdade, não são na maioria dos quase todos os quadros, enfim, mas teve um número aí relevante, 3%, e a marca foi atrás do que estava acontecendo para que levasse a esse problema de que alguns quadros aí trincassem, e acabou que muita gente teve problema, enfim, e aí muita gente tem reclamado sobre isso. A gente fez uma reunião com eles no segundo dia de visita, depois que a gente, na verdade, foi no dia de visita mesmo, que a gente visitou a primeira fábrica de manhã, a segunda à tarde, e a gente teve um bate-papo lá com eles sobre várias coisas, e eles comentaram com a gente da imprensa o que eles fizeram para resolver o problema. Vou até usar uma foto aqui do meu amigo Pedro Cury, do pedal.com, no qual ele tirou uma foto exatamente do local onde acontecia a trinca, porque essa daí já é a bike nova. Qual que era o problema? Estava acontecendo esse problema das trincas na junção dos seat stays com o seat tube, né? O seat tube é o tubo que vem do selim até o movimento central, e o seat stays na parte do triângulo traseiro ali. Então imagina que essa parte aqui é a parte que passa junto da corrente. Aqui tem a roda traseira e tem o seat stay, que é o stay que liga o eixo da roda traseira ali, né? A parte onde fica o eixo da roda traseira, no tubo do selim. Então, aí estava acontecendo a trinca do quadro. Aí eles levaram os quadros lá para a Universidade de Coimbra, em Portugal, porque é a Swift Carbon, que é S2 é Sense e Swift, né? Porque tem dois S's, então. E a Swift fica em Portugal. Aí eles levaram lá para a Universidade de Coimbra, para os especialistas em solda, e eles trouxeram a informação que o que estava dando o problema da bicicleta de acontecer a trinca em alguns quadros era porque o acabamento que eles estavam fazendo na solda estava gerando um problema de destemperamento do metal. Então eles faziam a primeira solda, depois eles refaziam a solda para dar um acabamento mais liso, para não ficar aquele acabamento de solda de escama de peixe, né, que é a solda normal, que ela vai ficando como se fossem escamas de peixe assim. Eles faziam uma solda por cima para deixá-la mais lisa. Só que isso estava dando um problema de enfraquecimento da região ali e estava gerando uma trinca. Aí já tem, se eu não me engano, pelo que eles falavam, 5 meses que eles resolveram o problema, e de lá para cá nenhum novo quadro vendido com esse novo sistema de solda deu problema. E o que eles fizeram para resolver isso? Primeiro, eles mudaram o ponto de fixação, tá fazendo um pouco menos de curva os stays, então eles estão vindo de uma forma um pouco mais reta, e a solda, apesar de não ficar com o mesmo acabamento que a anterior, ela fica mais forte e não dá esse problema da mudança de temperatura, de ressoldar uma parte que ficaria com esse problema do destemperamento do metal. Então, fizeram isso e também engrossaram a espessura do tubo do canote do seat tube. Então o tubo de selim ficou um pouco mais espesso, e aí com isso eles resolveram dessa forma, deixando o tubo mais grosso, deixando a solda mais simples e mudando um pouco ali o formato do tubo de onde ele se encaixa. Então, enfim, essa é a solução que a Sense deu, juntamente com a Universidade de Coimbra, que trouxe as informações técnicas para isso. Como foi, assim, porque muitas vezes, não estou falando que as pessoas não estão com razão, mas muitas vezes
o real problema é potencializado, porque, por exemplo, muita gente que nem tem a bicicleta pergunta, mas e o quadro da Sense que está trincando? Então, de acordo com a informação do pós-vendas deles, foi 3% dos quadros que deu problema. Nenhum tipo de quebra gerou tipo de acidente, que a pessoa tenha partido o quadro, que tenha tido algum problema. Foi um problema, que o quadro tem que ser trocado, etc. Mas não é um problema que aconteceu em todas as bikes, 97% das bikes não teve problema. É um problema que acontece logo no início do uso e o pós-venda está tomando conta de trocar os quadros. Então, eles se deram ao trabalho aí de pesquisar, enfim, e fazer as mudanças, e aparentemente o problema foi resolvido. Então, esse é o posicionamento da Sense. Eu não pude testar a bike a exaustão para saber se continua trincando ou não, então na verdade só estou repassando a informação que muitos de vocês cobram aqui, que é justamente qual que é o problema com a bicicleta, né? Então, é isso, o problema já foi resolvido tem um tempo, e eles estão implementando aí aos poucos, na verdade não, implementando já 100%, e estão substituindo os quadros de quem teve algum problema, enfim. E é isso que aconteceu. Beleza? Então é isso. Like no vídeo, inscreve no canal e a gente fala mais depois. Valeu, turma.